Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Você está aqui participando, né, nessa live sobre depressão, né? E como a depressão impacta nos comportamentos e nas relações humanas. Lembrando que essa semana é a semana da depressão, né? Semana de lives sobre depressão. E né, falando um pouquinho do que nós conversamos ontem, para quem me acompanhou, a live está disponível no canal Humano, onde nós falamos sobre o que era a depressão e a diferença, né, da depressão para a tristeza, né? Então, elencando um pouquinho e diferenciando um pouquinho isso, né? A tristeza ela é uma emoção básica, tá? É uma emoção que todos nós temos ela de fábrica, né? E ela tem uma função muito importante de fazermos parar, olhar, reorganizar a nossa rota, tá? Então, a tristeza ela tem essa função importante. Já a depressão é diferente de tristeza. A depressão é um conjunto de sintomas. Então, há vários sintomas e a tristeza também está presente em um desses sintomas na depressão. A diferença é que quando uma pessoa está triste, ela está proporcionalmente triste de acordo com o evento que aconteceu, com a dor que ela está se passando. Quando a pessoa está com depressão, a tristeza ela é muito desproporcional, ela é muito além daquilo que a pessoa do que nós enxergaríamos como normal, tá? Então, depressão não é só tristeza. A depressão é um conjunto de coisas que incapacita o ser humano, tá? Incapacita ele de trabalhar, incapacita ele de viver bem, incapacita ele de ter uma vida é, razoavelmente equilibrada, tá? Então, a depressão ela é muito mais profunda, é incapacitante, é uma doença, tá? E lembrando também que quem diagnostica uma pessoa com depressão é somente um médico, tá? Não é o terapeuta, não é o psicólogo, não é o líder religioso, não. A pessoa ela precisa procurar uma avaliação médica, um atendimento médico, e a partir desse atendimento médico, ele que data se a pessoa está com depressão ou não, tá? Então, a live de hoje, falando sobre esse impacto, né, da depressão nos comportamentos, eu escrevi aqui até uma frase bem bacana, né? Que a depressão ela não é só a dor individual. A depressão também transborda para quem está em volta. Então, se você conhece alguém, tem algum familiar que está com depressão, você também vai se identificar com essa live. Porque eu vou estar falando muito sobre isso. Como que ela se espalha à sua volta, né? E a depressão, ela é uma das doenças que mais afeta os vínculos, tá? Ela não é a que mais, mas ela é uma das que mais afeta. Porque existe o alcoolismo também, que acaba afetando todos à sua volta, né? Mas a depressão também ela acaba impactando quem está ali perto, o cônjuge, os filhos, os pais, parentes, enfim, os amigos, os colegas de trabalho, né? Os colegas ali da sua comunidade são impactados quando uma pessoa está com depressão, tá? E por que a depressão ela afeta o comportamento, tá? Além, né, de afetar fisicamente, né? Além de afetar o seu organismo. A pessoa com depressão, ela obrigatoriamente, né? Ontem eu falei sobre isso. O médico ele tem que encontrar isso para ele diagnosticar a pessoa com depressão. Ele vai identificar a anedonia. O que é anedonia? É a ausência de prazer, tá? Então, uma pessoa com depressão, ela está ausente de sentir qualquer tipo de prazer. Então, assim, ela fica incapaz de sentir, tá? Então ela sente muito pouco as coisas, muito de uma maneira muito fragmentada, né? Então a pessoa ela passa a não curtir mais música, ela não curte mais comida, ela não curte sexo, ela não curte mais passear, ela não alimenta mais os seus hobbies, ela não faz esporte, atividade física. Então a dopamina dela está muito baixa. E a dopamina é o hormônio ali, né, o hormônio, o neurotransmissor, responsável para a gente ter prazer também. Tá? É um dos. Então, a pessoa ela está com isso em baixa quando ela está com depressão. Então, automaticamente, ela vai ter um comportamento de se resguardar, um comportamento de se isolar. Então, para nós termos, né, uma vida em comum com outras pessoas, a gente partilha de coisas que gostamos.
né? E a pessoa com anedonia, ela não vai ter prazer nenhum. Então, esse é o primeiro impacto que vai causar a volta, né, de quem convive com quem está com depressão. E esse é um comportamento que já muda, tá? Porque, concorda comigo? A pessoa, ela age de uma maneira e quando ela está cometida com a depressão, ela para de agir daquela forma. Ou seja, o seu comportamento foi alterado nesse momento. Ela também apresenta uma dificuldade cognitiva, tá? O que é isso? A memória dela fica mais fraca, ela não consegue se concentrar, as decisões dessa pessoa, ela fica muitas vezes travada, né? Ela não consegue ler, ela não consegue assistir uma TV, tá? Eu lembro que quando eu passei pela fase de depressão, coisas que eu amo fazer, como ler, eu amo muito ler, ó, adoro ler, gosto muito de assistir séries, filmes. Hoje eu assisto muito mais séries do que filmes, né? Mas naquela época eu gostava de assistir filmes, enfim, eu não tinha capacidade de assistir, eu não conseguia. E hoje, né, e depois estudando, lógico, depois entendendo melhor a doença, a dificuldade de concentração é muito grande. Então, a pessoa que não consegue se concentrar, ela não vai parar, ela não vai fixar naquela atividade. Tá? Então, a pessoa com depressão, ela vai ter esse tipo de comprometimento. Tá? Então, uma pessoa com essa dificuldade cognitiva, ela também, ela não vai lembrar de responder uma mensagem. Ela não vai pegar um telefone e ligar para as pessoas. Ela vai ter, sabe, é como se fosse uma trava mesmo, né? Quando eu estava com depressão, eu até brincava, né? Mesmo com depressão, eu conseguia brincar. Que se a minha esposa puxasse, eu era como se fosse um boneco de pano, se ela me pegasse pelo braço, me jogasse para um lado e me jogasse para o outro, eu ia, porque assim, eu não tinha capacidade nem de decisão e era cometido por muito medo. Então isso naturalmente vai afetar o comportamento também, né? Quando você está com essa trava, com essa dificuldade, com essa falta de foco, você também, a última coisa que você vai querer é querer se relacionar com as pessoas, tá? E nós, seres humanos, nós temos um comportamento muito semelhante, né? Porque nós somos mamíferos. Então, todos os animais mamíferos têm essa parte comportamental semelhante, tá? Então, perceba, isso eu já falei em outras lives também. Um cachorro, um gato, eu falo cachorro e gato que são os animais que, né, os domésticos, né, que estão mais próximos a nós. Um cachorrinho, um gato, quando está ferido, o que ele costuma fazer? Ele se esconde. Ele fica naquele lugar inacessível. E ele não fica assim à toa. Tá? O cachorro, o gato, quando está machucado, ele fica em reclusão porque é uma maneira dele se resguardar e dele não ser atacado pelos seus predadores. Cada animal tem o seu predador. Então imagine, ele não tem a energia suficiente para poder brigar, para poder ali, né, proteger a própria vida. Então ele costuma ficar escondido. E nessa de ficar escondido, ele fica lambendo as suas feridas. Tá? Então é natural que ele fica lambendo a ferida tentando se curar. E esse lamber a ferida é uma espécie de ruminação. Ontem na live eu falei sobre a ruminação. Uma pessoa com depressão, ela fica ruminando. O que é o ruminar? É o comportamento do boi, da vaca, desses grandes animais ruminadores, na qual eles mastigam o alimento, engolem, depois eles regurgitam aquele alimento, depois eles engolem novamente, depois regurgitam e ficam assim dessa maneira sucessivamente. É uma maneira deles digerirem aquele alimento. E a pessoa com depressão, ela fica digerindo também coisas do passado, ela fica digerindo culpas, ela fica digerindo aquela tristeza e ela fica ruminando também. Ela pensa sobre aquilo, depois ela esquece, depois ela pensa sobre aquilo de novo, então ela fica numa espécie de ruminação. Tá? Então, quando o animal está escondidinho, quando ele está ferido, e quando ele está lambendo as feridas dele, é uma espécie de ruminação ali também, que ele está promovendo para a vida dele. E ele vai se esconder dos seus predadores. Nós, seres humanos, quando estamos com depressão, quando estamos adoecidos mentalmente, nós também temos esse comportamento de se isolar, de se esconder. Por quê? Eu já falei aqui também muitas vezes, nosso maior predador é o próprio ser humano.
Nenhum animal é mais letal e tem a capacidade tão grande de ferir a sua própria espécie como o ser humano. Então, uma pessoa adoecida psiquicamente, mentalmente, ela vai se isolar, porque ela é isolada, a chance dela ser atacada por um outro ser humano, por um outro predador, diminui muito. Só que esse isolamento também afeta tanto o seu comportamento e afeta também os seus relacionamentos. Tá? Então, olha aí, a depressão ela causa isso nas pessoas e o comportamento ele é uma das coisas que é afetado. E lembrando que nós somos seres biopsicossociais. Então, nós também temos a necessidade de viver em sociedade. E quando nós somos isolados da sociedade, não por nossa conta própria, mas isolado pelos outros, nós também adoecemos. Tá? Então, a depressão é uma doença complicada, cheia de camadas, porque ela não afeta só a parte física, ela vai afetar também a sua parte social, por conta do próprio isolamento, por conta da dificuldade de se socializar nesse período que ela está passando pela depressão. Tá? Então, imagine um carro que está com combustível na reserva. Imagine você está dirigindo um carro, você está numa viagem, e ele está com combustível na reserva e você não sabe qual vai ser o próximo posto. O que você vai fazer? Você vai pegar leve na direção. Você não vai acelerar com tanta intensidade. Você vai economizar a mecânica, a energia daquele carro. Tá? Então, uma pessoa com depressão também, ela está com o seu estoque de reserva de energia muito baixo. Então, é natural que ela também haja dessa forma. Tá? Então, como a sua energia, a sua vitalidade está muito baixa, ela vai também se isolar por conta disso. Tá? E aí você pega e fala, não, vamos fazer tal coisa, vamos passear, vamos viajar. Gente, você fazer isso com uma pessoa com depressão, eu sei que a intenção é muito boa, a sua intenção é maravilhosa, só que você precisa entender essa parte também. Por isso que é importante você estar participando dessa live, por isso que é importante você estar vendo essa gravação, né? Para quem não está assistindo a live ao vivo e assistir a gravação, é importante você entender isso também. Porque quando você compreende, quando você tem esse conhecimento, é muito mais fácil de você ajudar essa pessoa. Porque hoje, né, já mais no final da live, eu vou estar falando um pouquinho de como a gente pode ajudar uma pessoa com depressão, tá? Algumas medidas, e são coisas básicas, tá? Que você pode fazer que vai ajudar quem está passando por esse período de depressão, tá? Nos relacionamentos, uma pessoa com depressão, ela vai afetar muito a questão do seu parceiro amoroso ou da sua parceira amorosa, tá? Porque a pessoa com depressão, ela já está, né, com a anedonia, né? Ela está com a ausência de prazer. E essa ausência de prazer é a ausência de prazer de estar na companhia de alguém, é a ausência de libido sexual. E o parceiro, ele se sente rejeitado. É natural, porque ele não tem o conhecimento da doença, da depressão. Agora você está tendo algumas pinceladas de conhecimento aqui comigo, né? E pode ser que, tendo esse entendimento, é muito mais fácil você lidar com uma pessoa com depressão. Mas se você não tem esse conhecimento, é natural que essa pessoa, né, esse cônjuge de alguém que está doente com a depressão, se sente desvalorizado, se sente rejeitado, tá? Então, é dessa forma que vai afetando os relacionamentos também, tá? Por conta disso. É lógico que você vai convivendo com uma pessoa com depressão, você vai notando que realmente ela não tem libido, ela não tem vontade, ela não quer. Aliás, não é que ela não quer, ela não consegue, tá? Ela não consegue buscar prazer, tá? Porque, de novo, o cérebro de uma pessoa com depressão, ele entende que essa pessoa está sofrendo uma forte ameaça. Então, ele está com o corpo, assim, preparado, né? Preparado para essa ameaça. Muito dos casos, a pessoa, ela já não está nem mais no preparado, porque lembre-se que nós temos um sistema chamado luta ou fuga. Tá? Esse sistema ele é ativado pela amígdala cerebral quando estamos diante de uma grande ameaça.
Pode ser uma ameaça real, pode ser uma ameaça imaginária. Mas nós temos também um terceiro sistema chamado congelamento. Quando percebemos que e isso não é o cognitivo, tá? Isso não é o córtex pré-frontal, não é o seu pensamento. Isso é da amígdala cerebral. Né, são movimentos na qual eu não tenho controle, autônomos. O cérebro, se ele entende que aquela ameaça, que aquele perigo, você não vai dar conta daquilo, automaticamente ele congela. Você congela. Imagine você numa situação, você sendo atacado num assalto, enfim, uma mulher diante de uma ameaça de um estupro, ou que seja. Algumas pessoas não conseguem reagir, fugir ou lutar contra aquele inimigo. Ela simplesmente congela. Uma pessoa com depressão, esse sistema, essa inervação dorsal, né, segundo a teoria de Porges, que é a teoria que eu acrescento no meu método de atendimento, né, é uma teoria mais recente, porém com muita validação científica, a respeito, né, que nós temos 3 tipos de inervações, tá? Nós temos o sistema simpático, o sistema parasimpático, nós temos o sistema vago dorsal, e nós temos o sistema vago ventral. Esse sistema vago ventral é aquele sistema ativado quando nos sentimos seguro, quando nos sentimos em paz, quando nos sentimos bem, tá? Essa inervação, ela está funcionando, ela está mais ativa em nós quando estamos bem, quando não estamos adoecidos, tá? Quando estamos ansiosos ou diante de uma grande ameaça, de um perigo, enfim, angustiados, ficamos agitados, nosso sistema parasimpático ele está ativo. Tá? E quando estamos deprimidos, quando a pessoa está com depressão, o sistema vago dorsal ele está ativado, que é o congelamento. A pessoa está congelada. Tá? E a pessoa congelada, ela não vai ter reação mesmo. Ela não vai sair, ela não vai se mexer, ela não vai se movimentar. Tá? E voltando aqui na questão de relacionamentos, os amigos, eles acabam se cansando. Se você está com depressão, seus amigos vão se cansar, infelizmente, tá? Porque naturalmente, é natural que eles não tenham paciência com uma pessoa com depressão. Eles podem sim ter compaixão, eles podem sim querer te ajudar. Só que ele não tem paciência, porque uma pessoa com depressão é algo que precisa todos os dias, precisa de um cuidado mais contínuo. E os amigos são os primeiros que acabam se cansando. Isso quando o seu cônjuge, né, não se cansa da sua doença também. Não se cansa quando você está deprimido. Porque, afinal de contas, ele tem as coisas dele para fazer também. Tá? Mas é natural que os amigos acabam se cansando. Tá? A pessoa com depressão, ela é afetada muito também no trabalho. Tá? Porque ela vai apresentar uma queda de desempenho. Lembra que eu falei que a energia da pessoa está baixa? Então, a pessoa ela não consegue mais desempenhar como ela desempenhava antes. E por não desempenhar como desempenhava antes, ela vai receber um rótulo de preguiçoso pelos seus colegas. Ela vai receber um rótulo de preguiçoso. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui, tá? Então, ela vai acabar sendo excluída, isolada, julgada no trabalho. Né? Então, se você tem um colega de trabalho que não está rendendo como era antes, observe, né? Se você tiver essa oportunidade, se aproxime dele. Observe se essa pessoa não está com depressão. Qual batalha essa pessoa está passando? Né? É lógico que pode ser que ela esteja cansada do trabalho também, pode ser que ela esteja desanimada, pode ser, enfim, pode ser que seja um descontentamento com o trabalho. Mas se não for isso, provavelmente essa pessoa pode estar passando aí por uma questão aí de depressão. Tá? Ou uma distimia, que eu vou falar sobre distimia, eu acredito que é na live, eu não sei se é de quarta ou de quinta, que eu vou estar falando sobre distimia. Porque a distimia, ela é como se fosse uma depressão, mas num período muito mais curto, e aí eu vou falar melhor sobre a distimia, tá? Mas uma pessoa com depressão, ela não vai render muito no trabalho mesmo, ela vai... a sensação que essa pessoa está fazendo o corpo mole, e é natural que os colegas de trabalho ali comecem a julgar essa pessoa. Por isso que os relacionamentos no trabalho é muito afetado também quem está sofrendo de depressão.
E na família, agora falando de família, é, quando eu falo família, eu não estou falando da família, a esposa, o cônjuge, os filhos que estão mais próximos, que estão vivenciando aquilo. Estou falando da família, pais, tios, primos, os que estão mais afastados. Eles vão falar, eles vão chegar nessa pessoa com depressão, vai falar assim: se anima, reaja, né? Olha quanta coisa que você tem, olha quanta coisa que você possui. Você não tem razão para estar assim, né? Olha o dinheiro que você tem, olha a casa que você tem, olha o marido, olha a esposa, olha os seus filhos, né? Então, o familiar, ele costuma usar esses comentários, né? Você deveria dar mais valor, né? Mas, de novo, eu, Rodrigo, psicoterapeuta, homem, ser humano, pai de família, eu acredito que a família não faz isso por maldade. A família não faz isso por maldade. Faz isso por desconhecimento. Desconhecimento da doença. Por isso que é muito importante, se você tem algum familiar com depressão, se você está passando por depressão, é muito importante você conhecer cada vez mais essa doença. Eu, Rodrigo, aqui, ó, deixa eu para vocês terem uma ideia, tudo que eu estou falando aqui não é tirado coisas da minha cabeça. Eu estou estudando esse livro aqui, ó, Depressão. Deixa eu ver se vai estar invertido aí para vocês, mas depressão não é frescura. Né? Tem minhas anotações aqui. Tudo que eu estou falando para vocês é estudado, é dedicação, né? Então, ou seja, eu como profissional, eu tenho que entender muito bem dessa doença, porque atender pessoas com depressão é algo de muita responsabilidade. Eu, Rodrigo, encaro isso com muita responsabilidade. Tá? Então, temos que ter esse tipo de consciência, temos que ter conhecimento, temos que ter base sólida, temos que ter coragem para atender uma pessoa com depressão. Estou falando isso no aspecto de terapeuta. Tá? E se você tem algum familiar aí acometido pela depressão, é um dever também você ter esse tipo de conhecimento, você conhecer essa doença. E não vai falar que você não tem acesso. Olha aí essas lives. Essas lives estão guardadas, né? Essas lives foi colocado aqui energia, né? Para estar aqui falando com vocês hoje, né? Então, acesso à informação, você tem sim, tá? Falar que você não tem informação, existe YouTube, enfim. De novo, a live, ela não vai ficar gravada aqui no Instagram. Mas se você me acompanha no canal Contato Humano, você vai ter acesso ao link da live inteira, tá? Então, assim que terminar a live, eu deixo ela gravada por 1, 2 horas no máximo, e depois eu retiro, tá? E ela vai ficar com acesso total no Contato Humano. Então, poxa, você está tendo mais uma live aí, trazendo mais um pouquinho de conhecimento para você, e se você assistir essas lives dessa semana, você já tem um arcabouço para você entender bem numa pessoa que está com depressão, tá? Então, de novo, né, como eu iniciei a live, a depressão é uma das doenças que mais destrói vínculos, tá? Que mais afeta os vínculos é a depressão. Existem outras doenças também? Sim, existe. O alcoolismo. O alcoolismo é uma doença que acaba também afetando família, né? Afetando todo um conjunto. Mas a depressão também, tá? A depressão ela acaba destruindo vínculos de uma maneira muito forte, tá? É, e aí eu quero falar um pouquinho também do isolamento, né? A pessoa ela se isola, tá? A pessoa com depressão, ela costuma ter esse tipo de comportamento. Ela não vê a hora, uma pessoa com depressão, ela não vê a hora que anoitece. Porque parece que à noite essa pessoa vai ter um alívio. Não é mudança de astros, não é o escuro, não é nada disso. É porque, na maioria dos casos, o sono não é afetado. E quando o sono é afetado, né, geralmente o médico que atende essa pessoa, ele vai prescrever alguma coisa também para ela, para que ela possa dormir, que ela possa descansar o corpo. Né? Então, na maioria das vezes, a pessoa não tem o sono prejudicado. Eu, quando passei pela depressão, o meu sono não foi prejudicado, graças a Deus. Eu conseguia dormir bem. É lógico que algumas noites eu acordava no meio da noite, assim, com uma forte ansiedade, né? Um coração acelerado,
ansioso, mas na maioria das vezes eu conseguia dormir muito bem. Mas uma pessoa com depressão, ela não vê a hora que anoitece, tá? Porque parece que o sono é tido como fuga. Só que, em compensação, quando amanhece, é terrível para essa pessoa. E por que que é terrível? Porque é mais um dia que ela vai ter que enfrentar as coisas do dia a dia, porque o mundo não para porque você está doente. A sua vida continua. As coisas precisam ser realizadas. Agora eu fico pensando imagine uma mulher, uma dona de casa, enfim, uma mulher que tem filhos, que tem a casa, que tem um monte de tarefas para serem realizadas. Imagine ela com depressão, assim que amanhece, ela ter que encarar o dia, porque a vontade dessa pessoa com depressão é fechar as janelas e ficar embaixo da coberta. Ficar escondidinho ali, quietinho, não falar com ninguém. Se você está me assistindo aí, se você já passou por isso, comente aqui se você já passou por isso. Eu tinha essa vontade de ficar embaixo da coberta. Só que ao mesmo tempo, ficar sozinho no quarto é um paradoxo. Um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que você quer se isolar das pessoas, mas ficar sozinho te afeta muito também. A pessoa ela fica extremamente afetada quando ela se sente sozinha no quarto. E o fato de ficar sozinho no quarto, ficar ali no escuro, leva a pessoa a sentir angústia e até mesmo a agonia. O que é agonia? Agonia é aquele estado de inquietação. É o estado onde a pessoa ela não está bem de nenhuma forma. Deitado ela não fica bem, andando não está bem, trabalhando não está bem, fazendo atividade física não está bem, conversando não está bem, calado não está bem. A pessoa que chega nesse estado extremo de agonia, é nesse estado que ela decide entrar em contato e marcar uma consulta. A pessoa com depressão, ela suporta, carrega, foge, ela vai suportando até onde dá. E eu não estou nem falando, e pode ser que eu fale isso na quinta e na sexta, sobre ganhos secundários. Pessoas que com depressão ela ganha algo muito importante, como atenção, como cuidado. Pessoas que têm ganho secundário, aí é um complicante maior, porque ela não vai se esforçar para melhorar. Porque a dor da depressão é grande, mas o benefício que ela está ganhando também é ótimo. Então a pessoa ela pode passar por isso, pelo ganho secundário. Mas eu estou falando aqui para pessoas que não têm ganho secundário, pessoas que não estão contentes, elas estão adoecidas e não querem estar desse jeito. Tá? Então, ficar no escuro ali, isolado, também é um comportamento. E é um comportamento que afeta os relacionamentos também. E quando essa pessoa levanta, quando ela decide levantar, ela já fica ali na angústia, esperando para que anoiteça o quanto antes. Fora os medos. Ela é cometida por muito medo. Como a sua parte do córtex pré-frontal, que está relacionado com decisões, que está relacionado com realmente com tomada de decisões mesmo, com pensamentos, enfim, de raciocínio, como essa parte está prejudicada, então ela não tem a capacidade de elaborar bem as ameaças. Qualquer coisa faz essa pessoa sentir medo. Se um outro ser humano bater o pé perto dela, ela vai ter uma reação ali de luta e fuga mais intensa, mais exacerbada. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de elaborar aquela ameaça, se é realmente uma ameaça muito grande ou não. Tá? Então ela é cometida por medo também. Tá? E muitas pessoas comentam comigo que quando tem alguém com depressão na sua família, em casa, enfim, que a pessoa ela fica fria. A pessoa se sente fria. Tá? Então, eu quero que você, aqui comigo, né, nós juntos, imagina quando o seu celular está só com 5% de bateria. 10%, 5%. O que o celular faz? Ele economiza de todas as formas. Ele vai desligando automaticamente. Se você acionar o seu celular no modo economia de energia, quando ele está com 10%, 15% já de bateria, o meu 20% ele já aciona. Mas põe ali 15% de bateria, 10% de bateria, 5% de bateria,
ele vai reduzindo, né, a luminosidade da tela. Ele vai desligando as notificações. Para quê? Para manter aquele celular funcionando mais tempo. Agora, o ser humano com depressão, ele age da mesma forma. O ser humano com depressão, ele vai estar agindo também nesse modo de bateria mais baixo. A energia está mais baixa. Ele está no sistema de congelamento ativado. Então, não é frieza. É o sistema biológico dele, é o sistema neuroquímico dele agindo dessa forma. Agora, quando ele está medicado, quando ele está em tratamento, quando ele está em processo de terapia, uma terapia mais longínqua, né, como a cognitivo-comportamental, aí ele vai tendo uma capacidade de continuidade da vida. Ele vai tendo uma capacidade de ele não fica tão frio assim, tão sistema congelado. Mas a pessoa que está sofrendo, que não buscou ajuda médica ainda, que não buscou terapia, que, enfim, não buscou nada, não está tendo nenhum tipo de ajuda, é natural que ele fique frio porque ele está no sistema de congelamento. Tá? Agora, né, essa live, pessoal, é uma live mais rápida. Hoje vai ser mais rapidinho, tá? Já estamos atingindo aí a parte final da live, que eu trouxe aqui como ajudar pessoas com depressão. Tá? Não são coisas assim difíceis de serem feitas, são dicas simples, mas é na simplicidade que nós conseguimos mudar muita coisa. E se você seguir essas dicas, né, de maneira simples, mas fazer isso, você ajuda muito uma pessoa que está com depressão. Tá? Então, se você tem algum familiar, tem alguém, algum conhecido, amigo, enfim, que esteja com depressão nesse momento, faça convites curtos, tá? E específico também. Exemplo, vamos caminhar por 10 minutos às 17 horas. Olha só, é um convite simples. 10 minutinhos de caminhada. Você não está exigindo uma hora daquela pessoa. Vamos sair 10 minutinhos. E coloca o horário específico também para essa pessoa. Ó, é tal hora. Não deixa a unha aberta. Vamos caminhar hoje? Não. Seja pontual. Faça, isso é um exemplo, tá? De caminhada, mas faça um convite de companhia. Que seja algo curto e pontual. E bem específico. Isso vai ajudar a pessoa de uma maneira muito grande, tá? Outra coisa, como ajudar pessoas? Evite comentários e frases desse tipo. Reage. Se anima. Pense positivo. Falar isso para uma pessoa com depressão é como se você estivesse zombando mesmo da capacidade dela. Porque vocês concordam comigo que se ela tivesse capacidade de reagir, ela não teria reagido? Se ela tivesse capacidade de pensar positivo, ela não teria pensado? Se ela tivesse capacidade de se animar, ela não teria se animado? A pessoa está incapaz desse momento. Então, falar isso é a mesma coisa que você chutar um cachorro morto, um cachorro ferido, bater em alguém que já está na lona. Então, marque bem isso, tá? Se você tem alguém que está sofrendo, que está passando pela depressão, evitar isso, você já está ajudando essa pessoa de uma maneira que você nem imagina. De uma maneira, assim, muito grande, tá? Apoie essa pessoa com presença, não com cobrança. Ontem, uma colega me perguntou, Rodrigo, como eu posso ajudar uma pessoa com depressão, né? O que eu devo fazer? E eu dei essa dica. Na maioria das vezes, uma pessoa com depressão, ela só precisa de companhia. Ela não precisa de conselhos. Ela não precisa de fofocas. Ela não precisa né, ser a sua terapeuta, ou seja, que você chega para falar dos seus problemas para essa pessoa. Pelo amor de Deus, evita isso. Evita de chegar e despejar a sua carga de problemas para essa pessoa. Ela já está adoecida psicicamente. Ela não está precisando de mais problemas. Ela não está precisando de mais, né, que você piore mais a situação.
Então, se você tiver diante de uma pessoa com depressão, tá? Apoie ela com presença. Como assim, Rodrigo? Oi, tudo bem? Eu vim aqui te ver, vim aqui ficar um pouquinho com você. Prometo que eu vou ficar caladinho, eu só vou ficar aqui do seu lado. Se você quiser falar alguma coisa, quiser se abrir, conversar comigo, hoje eu serei só o seu ouvido. Tá? Hoje eu serei só o seu ouvido. Se essa pessoa sentir confiança em você e querer se abrir, só escute sem dar conselhos. Eu sei que é difícil, mas exercite, tá? Escute sem dar conselhos. Você não sabe como você está ajudando no processo de cura dessa pessoa. Tá? Dica de ouro. Tá? Então, apoie com presença, não com cobrança. Tá? Usa isso como guia. Tá? Se você puder anotar aí, se você puder, tiver um papel, uma caneta, né? Validação, ela cura. Julgamento adoece. Então pense nisso. Validação cura. Julgamento adoece. Então não fique julgando essa pessoa. Só valide, olha, eu entendo que você está passando por um processo de doença, eu entendo que a sua mente está adoecida, que a sua saúde mental está adoecida nesse momento, eu só estou aqui para te acompanhar, para ficar junto, para te apoiar no que você precisar. Fazendo isso, você está ajudando essa pessoa de uma maneira incrível. Tá? E é isso, gente. Essa é o conteúdo que eu precisava passar para vocês na live de hoje. Tá? É uma live mais curta, né? mais curtinha, mas acredito que de grande importância também. Tá? Então eu quero dar aí alguns minutinhos. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser me perguntar algo, aproveite esse momento. Tá? Se tiver alguma dúvida, se eu puder responder, eu respondo aqui. E se eu não conseguir responder aqui, eu mando no privado. Tá? Eu mando no privado ou eu trago na live de amanhã, tá? Se eu não conseguir responder agora, se não tiver a resposta agora. Mas se você tiver alguma coisa a respeito do que eu falei hoje, ou sobre depressão mesmo, tá? Porque hoje o tema dessa semana é depressão, né? Se você quiser comentar, colocar mais alguma coisa, contar sua experiência, digite aí que vai ser um prazer aí estar falando a respeito, tá? Enquanto você digita aí, eu vou dando um tempinho aqui, eu vou tomando o meu café. Enquanto isso, eu vou acenando aqui para quem compareceu. Agradeço aí a presença de vocês, tá? Adriana, minha esposa, compareceu. Rodrigo Nobre, deu uma entradinha aí. Obrigado pela presença. A Lúcia Mara, né? Isso, né? Lúcia Mara apareceu aí também. Obrigado, Lúcia, pela sua presença. Maria do Carmo, obrigado aí pela sua presença também, tá? Bom, acho que é isso, né? Ninguém tem mais nada para falar, então acho que eu vou concluir aqui, tá? E eu só quero fazer essa chamada, então, para a live de amanhã, tá? Lembrando que as lives são todos os dias, no horário das 8 horas. Essa semana é a semana da depressão, tá? E amanhã eu vou estar falando sobre a neurociência da depressão, o cérebro sob ataque. Eu já estou falando um pouquinho sobre neurociência nesses dias, né, nessas lives, estou pincelando, mas amanhã eu vou falar mais específico sobre isso, tá? Como a neurociência está trabalhando a questão da depressão hoje e como isso está sendo estudado, como isso está sendo validado e como é importante você saber disso, né? O aspecto neurocientífico da depressão, tá? Fica tranquilo que você não vai sair daqui com a cabeça enrolada, não são termos difíceis, mas são termos que é bacana você estar aprendendo, você estar sabendo também, porque isso ajuda muito se você está com depressão ou se você tem alguém que conhece que está com depressão, tá? Então, eu espero sua presença na live de amanhã. De novo, para você ter acesso às lives, você tem que fazer parte do canal Contato Humano. E para fazer parte, me manda um direct, me manda um oi, fala, Rodrigo, eu quero participar do Contato Humano, que eu te mando o convite lá pelo direct, tá? E lá, quem já me acompanha, quem participa, vai ter acesso ao link da live toda, tá? Se você assistiu
a live por inteiro, bacana, você absorveu. Se você não conseguiu acompanhar, não conseguiu assistir, vai lá no Contato Humano, que lá você vai ter acesso, tá? Novamente, eu desejo um ótimo dia para vocês, um abençoado dia, e conto com a presença de vocês amanhã, tá? Então, tchau, tchau.